Quando o presidente russo Vladimir Putin começou a sonhar alto no leste europeu, a Moldávia parecia um alvo fácil, pequena, estratégica e cheia de lutas internas. A Moldávia seria mais um passo no grande plano de Moscou. Uma vitória rápida após a Ucrânia e uma maneira de expandir o poder russo para o oeste. Hoje, com a guerra na Ucrânia se prolongando, a Rússia não só falha em conquistar a Moldávia. Está tendo dificuldades até mesmo para manter seu controle sobre a Transnistria, a região separatista que poucos fora da área sequer ouviram falar. De repente, o plano reserva de expansão da Rússia se tornou uma nova dor de cabeça para o Kremlin, e para piorar, a Rússia pode estar perto de perder a Transnistria de vez. Vamos dar uma olhada mais de perto. A Moldávia é uma pequena faixa de terra espremida entre a Ucrânia e a Romênia. Há décadas é uma das nações mais pobres da Europa, buscando seu lugar, após o fim da União Soviética. Entre Moscou e Bruxelas, leste e oeste, nos anos 1990, a Moldávia viu outros estados se reconstruírem enquanto permanecia presa a um conflito congelado na faixa oriental ao longo do rio Dniester. A Transnistria declarou independência em 1990 e, em 1992, as forças de paz russas chegaram, consolidando a influência de Moscou na região. Desde então, a Transnistria vive em um estado de limbo. Ela tem seu próprio governo, exército, moeda e até sua própria bandeira, mas internacionalmente é reconhecida como parte da Moldávia. Para a Rússia, a Transnistria serviu como um peão, uma forma de cutucar a Moldávia, ameaçar o governo e preservar influência em um canto da Europa. Você estava assistindo, pulando para 2022. Quando a invasão da Ucrânia pela Rússia começou, a Moldávia se preparou. As notícias se espalharam sobre as tropas russas avançando pelo sul da Ucrânia. Começaram rumores de que Moscou tentaria atravessar o Dniestre, tomar a Moldávia e libertar a Transnistria. Vozes pró-Rússia celebram a ideia, enquanto líderes ocidentais alertam sobre uma nova frente. Com o tempo, o roteiro muda de novo em Moscou e a retórica de Putin se torna mais agressiva. Nos discursos, a Moldávia é vista como um irmão perdido, separado por intrigas ocidentais. A mídia russa divulga histórias sobre falantes de russo oprimidos, fascistas em Chisinau e a necessidade de defender a Transnistria da expansão da OTAN. O legado soviético ainda pesa para alguns. Para os linha-dura russos, perder a Moldávia significaria abrir mão de um amortecedor vital, perder prestígio e ver a influência ocidental se aproximar ainda mais da fronteira da Rússia. É por isso que a invasão da Ucrânia parecia um prenúncio de uma invasão semelhante à Moldávia. Imagens de satélite mostraram tropas russas concentradas perto da fronteira da Ucrânia com a Moldávia. Enquanto isso, a liderança da Transnistria aumentou os pedidos de apoio a Moscou. Especialistas ocidentais sugeriram que as forças russas poderiam usar o território para avançar em direção a Odessa, ou como base para operações no sul da Ucrânia. Veículos de imprensa especularam sobre uma possível ponte terrestre do Donbass até a Transnistria. Nessas semanas tensas, o governo da Moldávia mobiliza pedidos de apoio à União Europeia e à OTAN e garante o controle das passagens de fronteira. Algo diferente ocorre. Os avanços russos estagnam na Ucrânia. O grande plano começa a desmoronar, não só em Kharkiv ou Luhansk, mas até a Moldávia, Transnistria. Quando um suposto reduto passa a ser um problema e as esperanças russas de avançar rápido na Ucrânia diminuem, a Moldávia enxerga uma oportunidade. Em vez de entrar em pânico, seus líderes agem com rara clareza e rapidez. A presidente Maia Sandu, eleita em uma onda de sentimento pró-europeu, mobiliza a vizinha Romênia e a Ucrânia em busca de apoio. O governo acelera as reformas de segurança e defesa, buscando o status de candidato à União Europeia e intensificando as ações de combate à corrupção. Até o parlamento da Moldávia, tradicionalmente nostálgico da era soviética, começa a aprovar leis alinhadas ao Ocidente rapidamente. A sociedade da Moldávia também muda. Refugiados de guerra chegam em massa da Ucrânia, trazendo relatos em primeira mão dos bombardeios russos. Ao escutar essas histórias, jovens moldavos se voluntariam para a defesa civil. Prefeitos agora colocam faixas de não à guerra nos centros das cidades, onde antes havia bandeiras soviéticas.
E então, a distância ideológica entre a Moldávia e a Transnistria aumenta ainda mais. Chegaram ao fim os tempos da diplomacia silenciosa e dos acordos secretos. Agora, o governo denuncia abertamente a intervenção russa e os líderes da Transnistria, percebendo uma mudança no cenário, começam a se precaver, implorando diálogo com Chisinau e cobrando de Moscou mais do que promessas vazias. Mas alguns cidadãos da Transnistria estão incertos. Pesquisas mostram apoio crescente à neutralidade, integração à União Europeia e coexistência pacífica. Os laços econômicos com o restante da economia da Moldávia tornaram-se mais atraentes do que as remessas russas. Crucialmente, o caminho acelerado da Moldávia para a adesão à União Europeia agora é o principal meio para alcançar a reintegração. Embora Bruxelas tenha declarado que a adesão não depende formalmente da resolução do conflito da Transnistria, citando o exemplo de Chipre, a posição oficial de Chisinau, defendida pela presidente Maia Sandu, é aderir como um Estado unificado. A realidade econômica é que está fazendo o trabalho pesado. Desde 2016, empresas da Transnistria fazem parte do Acordo de Livre Comércio abrangente e aprofundado entre União Europeia e Moldávia. Assim, mais de 80% das exportações da Transnistria vão para a União Europeia, com a economia regional alinhada à estabilidade do mercado europeu, e não ao russo em declínio. Esse magnetismo econômico dá a Chisinau uma ferramenta poderosa e pacífica para trazer o território de volta ao seu espaço legal e econômico. Se é que algo, a guerra galvanizou a sociedade moldava e colocou a Transnistria em alerta. O Kremlin, vendo sua influência diminuir, tenta aumentar a tensão. A mídia estatal produz histórias sobre fascistas moldavos e ocupação ocidental. Na prática, poucos moradores acreditam nisso. Por 30 anos, a Transnistria foi o trunfo da Rússia, uma zona cinzenta para o Kremlin projetar poder. Cerca de 1.500 tropas russas treinavam forças locais e mantinham a região distante da pressão da União Europeia ou da OTAN. Mas agora os problemas de Putin na Ucrânia vieram cobrar seu preço em casa. Defensores ucranianos estrangularam as rotas de abastecimento para a Transnistria. As unidades russas, antes vistas como pacificadoras, agora estão isoladas, com logística frágil e moral baixo. Relatórios de inteligência ocidentais apontam que comandantes russos na Transnistria temem ficar totalmente isolados. A liderança da Transnistria enfrenta dilemas políticos em várias áreas. O presidente da região, Vadim Krasnoyelsky, pede publicamente um diálogo construtivo, reduzindo a antiga retórica de integração com a Rússia. Alguns até procuram diplomatas da União Europeia, discretamente e fora dos registros oficiais, buscando garantias para a população local caso Moscou os abandone. A pressão econômica cresce e a economia russa, afetada por sanções, não pode mais dar subsídios generosos. Os preços do gás dispararam, forçando a indústria local a buscar melhores condições junto à própria Moldávia. E a população, acostumada à segurança da era soviética, agora observa com incerteza o futuro do apoio do Kremlin. Por 3 décadas, essa estabilidade geopolítica foi sustentada por um mecanismo econômico simples: gás russo gratuito. Moscou subsidiou a região ao fornecer gás via Ucrânia, que a Transnistria nunca pagou, acumulando dívida de mais de 11 bilhões de dólares. Em nome da Moldávia, esse combustível gratuito abastecia os serviços públicos da região e suas principais indústrias, especialmente a enorme usina elétrica que historicamente fornecia eletricidade barata para o restante da Moldávia. Esse elo vital foi cortado em 1º de janeiro de 2025, quando o contrato de trânsito de gás entre Rússia e Ucrânia expirou e a Rússia, enfrentando obstáculos logísticos, recusou-se a usar rotas alternativas para abastecer a Transnistria. A perda do gás gratuito foi um choque existencial. A região enfrentou apagões recorrentes e uma grave crise de aquecimento no inverno, forçando efetivamente suas indústrias, cujos modelos de negócios dependiam desse combustível barato, a buscar acordos com Chisinau. Este evento, resultado da guerra e das disputas entre Rússia e Kiev, transferiu rapidamente uma influência econômica importante de Moscou para a Moldávia e a União Europeia. Enquanto isso, a mídia russa tenta criar narrativas de retorno triunfante para mascarar a realidade. A Transnistria se distancia ainda mais da órbita de Moscou.
Nas ruas de Tiraspol, capital da região, o clima vai do orgulho à ansiedade. Empresários locais estão preocupados com contratos futuros. Aposentados falam sobre o impacto do aumento das perdas russas na Ucrânia. Outros assistem notícias ucranianas em seus celulares, procurando pistas sobre o que aconteceria se as tropas russas se retirassem. Nesse contexto, o governo da Moldávia se torna mais ousado. Conselheiros da União Europeia e da Romênia se estabeleceram em Chisinau, modernizando o exército e reforçando o controle de fronteiras. Pacotes de ajuda chegam para sustentar a economia e acalmar moradores apreensivos da Transnistria. Ao mesmo tempo, a assistência ocidental secreta aumenta. Os serviços de inteligência da Moldávia apertam o cerco às redes ligadas à Rússia, enquanto organizações comunitárias em áreas de fronteira lançam campanhas de alfabetização midiática para combater a propaganda. Anos atrás, os líderes russos confiavam na corrupção e nos oligarcas para manter a Moldávia sob controle. A teia se desfaz. Autoridades ocidentais destacam o avanço rápido da Moldávia em Bruxelas. Diplomatas pedem acelerar a entrada da Moldávia na União Europeia. OTAN atualiza discretamente planos de contingência. Até os Estados Unidos, antes afastados dos assuntos da Moldávia, agora enviam autoridades e declaram apoio à soberania e integridade territorial do país. A transformação surpreende os estrategistas russos. Os planejadores do Kremlin, que antes viam a Transnistria como um trampolim, agora temem que ela possa se tornar um passivo no plano original soviético. As forças russas estacionadas na Transnistria poderiam prender as defesas moldavas, ameaçar o sudoeste vulnerável da Ucrânia e garantir uma base na Europa. Hoje, a realidade é bem diferente. O equipamento militar russo na região é antigo, com tanques soviéticos, comunicações defasadas e pouca defesa aérea. O fornecimento via Ucrânia agora é inviável. Peças de reposição, combustível e munições devem vir por terra da Rússia ou, cada vez mais, da própria Moldávia. Os recrutas da Transnistria treinam com armas antigas e seus raros veículos blindados são mais adereços de desfile do que ativos militares reais. No papel, Moscou ainda pode apontar para uma presença militar, mas, na prática, essa presença está diminuindo. Analistas ocidentais afirmam que o número de tropas russas caiu devido à redistribuição e baixas na Ucrânia. Problemas de moral são abundantes, com soldados se sentindo abandonados e sem apoio do comando. Enquanto isso, as forças de segurança da Moldávia, antes mal financiadas e treinadas, melhoraram rapidamente graças a exercícios conjuntos, novos equipamentos e assistência técnica de parceiros da OTAN, impulsionadas pelo apoio ocidental. Os gastos de defesa da Moldávia cresceram 68% em 2023, um grande salto para um país com orçamento militar sempre insignificante. Além disso, o Mecanismo Europeu para a Paz, Fundo Europeu para a Paz, ampliou sua ajuda, passando de equipamentos não letais como veículos e sistemas de vigilância aérea para incluir interceptores de defesa aérea de curto alcance. Essa assistência atende à vulnerabilidade mais urgente da Moldávia, defesa aérea, e marca um compromisso estratégico da União Europeia para reforçar a soberania do país. Se houver conflito, planejadores ocidentais acham que a Transnistria resistiria menos a avanços moldavos ou ucranianos do que antes. O controle de ferro de Moscou, antes inquebrável, agora parece uma ilusão. Ao analisar a Transnistria, a primeira pergunta que qualquer estrategista militar faz é: as forças russas ali poderiam realmente montar uma operação crível contra a Moldávia ou a Ucrânia? As guarnições da Transnistria parecem duras e prontas para combate, mas, ao analisar melhor, a realidade é menos impressionante. A maioria é levemente armada, composta por recrutas, aposentados e alguns poucos soldados regulares russos. Os ciclos de treinamento são irregulares. O moral depende do local e a doutrina operacional pouco mudou desde o fim dos anos 1990. Oficiais russos na região relatam dificuldade para se comunicar com o quartel-general. Canais seguros, essenciais para a guerra moderna, são frequentemente irregulares e dependem de rádios antigos e infraestrutura civil. Enquanto isso, a inteligência intercepta sinais rotineiramente, reduzindo o sigilo e a flexibilidade de Moscou. A logística é outro pesadelo.
A falta de combustível, o racionamento de munição e a manutenção ruim dos veículos dificultam planos de grandes manobras. Sem reabastecimento seguro vindo da Rússia, os comandantes locais são forçados a improvisar, às vezes até trocando peças de reposição com seus colegas moldavos. E as táticas? Os estrategistas de Tiraspol sempre confiaram na defesa estática. Antigos bunkers soviéticos margeiam o Dniester e valas antitanque cortam os campos a leste da cidade. Mas exercícios recentes sugerem uma mudança defensiva, unidades móveis, realocação rápida, equipes antiaéreas móveis. Fontes internas afirmam que isso mostra a inovação da Ucrânia, onde mobilidade e surpresa superam a força bruta. Unidades de artilharia também estão sendo reconfiguradas. Os planos de bombardeio em massa ficaram para trás. Agora o foco está em salvas menores e direcionadas, além de reposicionamento rápido. Essa mudança reflete lições do campo de batalha ucraniano, onde ataques lentos e previsíveis viram presas fáceis de drones e equipes anti-tanque móveis. No final das contas, a capacidade de ação ofensiva a partir da Transnistria é mínima. As forças locais podem hostilizar unidades moldavas ou ucranianas em combates limitados, mas avanços prolongados ou ataques profundos são improváveis. Vazamentos de inteligência e relatos locais indicam que operações de grande porte sofreriam contra-ataques intensos, sem perspectiva de supremacia aérea ou de artilharia. Uma tendência no campo de batalha se destaca: o rápido aumento do uso de drones e da guerra eletrônica tática na região. As forças russas e da Transnistria, embora limitadas em recursos, aumentaram constantemente a compra de drones comerciais para reconhecimento e mira. Nos últimos meses, tropas de fronteira da Moldávia interceptaram drones que sondavam vulnerabilidades, rastreavam comboios e mapeavam posições defensivas no interior do país. Táticas contra drones tornaram-se fundamentais na cooperação entre Moldávia e Ucrânia. Os exercícios conjuntos agora incluem sistemas de bloqueio de drones, equipes móveis de radar e unidades locais de resposta rápida. Se um drone hostil é detectado, os protocolos permitem só alguns minutos para neutralizá-lo. Além do hardware, a luta por informações no campo de batalha é implacável. Equipes de guerra eletrônica dos dois lados usam bloqueadores de rádio, disruptores de frequência e dispositivos de falsificação. Empresas de telecomunicações locais notam aumento de dados criptografados, enquanto tecnólogos ocidentais treinam equipes moldavas para identificar e decodificar conversas digitais. Operações psicológicas acontecem paralelamente ao combate físico. Veículos apoiados pela Rússia divulgam histórias de ataques iminentes, mobilizações em massa e levantes locais, visando assustar civis e confundir forças de segurança. Autoridades moldavas respondem transmitindo contra-narrativas, tranquilizando moradores e expondo falsificações. Mas a inovação mais letal é o uso de sistemas não tripulados em missões táticas. Inspirados pelo sucesso ucraniano, militares moldavos passaram a criar enxames de drones caseiros, ferramentas baratas e eficazes para vigilância e direcionamento de alvos. Esses pequenos dispositivos podem rapidamente vasculhar áreas abertas, transmitir imagens para postos de comando e até mesmo entregar cargas limitadas em posições inimigas. A era dos campos de batalha estáticos está acabando. As linhas de frente na Transnistria agora têm sensores, bloqueadores e olhos digitais, trazendo uma dimensão nova e imprevisível à disputa pelo controle. O que acontece se confrontos abertos surgirem na Transnistria? Analistas militares traçam cenários, todos com grandes apostas. Cenário 1. Uma escaramuça localizada. Forças russas e da Transnistria fazem uma demonstração, esperando intimidar a Moldávia ou distrair a Ucrânia. Embora trocas limitadas de tiros sejam possíveis, o risco de escalada permanece baixo. As unidades de resposta rápida da Moldávia provavelmente conteriam a ameaça, e diplomatas interviriam para acalmar os ânimos. Cenário 2. Uma incursão de grande porte, a Rússia tenta avançar até a Transnistria pelo sul da Ucrânia, talvez usando unidades aerotransportadas ou anfíbias. Analistas acham improvável devido à logística quase impossível. As defesas ucranianas foram reforçadas e a vigilância ocidental detectaria os preparativos rapidamente. Se isso ocorresse,
Forças moldavas e ucranianas coordenariam um rápido contra-ataque com artilharia móvel e equipes de defesa aérea experientes nas táticas russas. Cenário 3. Revolta na Transnistria. Operativos apoiados pelo Kremlin iniciam uma revolta para desestabilizar a Moldávia. Aqui, a segurança moldava teria um desafio. Operações urbanas requerem planejamento e coordenação com autoridades locais. Com apoio ocidental e inteligência avançada, as autoridades poderiam conter a agitação antes que se espalhe. O poder aéreo segue limitado em todos os cenários, já que a Transnistria não tem força aérea moderna e caças russos dificilmente enfrentariam Ucrânia ou OTAN. Em vez disso, a disputa seria decidida em terra, com drones, artilharia, equipes de infantaria móvel e inteligência tática. A vitória pertenceria àqueles que se adaptassem mais rápido, fossem forças moldavas ou apoiadas pela Rússia. Com a pressão crescente, a janela da Rússia para a ação militar na Transnistria está se fechando. Uma alternativa é fortalecer as guarnições, investir mais na defesa estática e esperar que o Ocidente se distraia. A história mostrou que forças isoladas, sem suprimentos ou apoio aéreo, não resistem por muito tempo, levando a ações mais agressivas. A investida da Ucrânia para romper o cerco foi perdendo força mês a mês. Os serviços de inteligência ucranianos, moldavos e ocidentais apertam o cerco, e o compartilhamento de dados em tempo real facilita uma reação instantânea a qualquer provocação. Os estrategistas do Kremlin precisam levar em conta as capacidades crescentes da Moldávia. Com apoio ocidental, a Moldávia melhorou rapidamente sua defesa cibernética, segurança de fronteira e inteligência interna. Em parceria com a Romênia e a Ucrânia, ela realiza exercícios conjuntos, troca oficiais de ligação e desenvolve redes de comando e controle. Esse foco estratégico mudou da força bruta para a resiliência e a dissuasão. Para a Rússia, manter a Transnistria fica caro, drena recursos, gera críticas internacionais e simboliza o enfraquecimento do alcance pós-soviético de Moscou. Para a Moldávia, o caminho a seguir é a modernização militar. Novas unidades treinam com padrões da OTAN, a infraestrutura de comunicações é reconstruída e campanhas anticorrupção fortalecem o apoio público à defesa. O futuro das operações militares aqui será digital, ágil e preparado para ameaças híbridas, além de invasões tradicionais. Se a guerra voltar, espere que a região se torne um laboratório para novas táticas, enxames de drones, inteligência eletrônica e defesa móvel. Quer Putin goste ou não, a Moldávia está se preparando para a próxima luta, e a Transnistria pode em breve enfrentar as consequências de décadas passadas como fantoche de Moscou. A Moldávia não está apenas sobrevivendo, está se adaptando. Ao contrário da máquina de guerra russa cambaleante na Ucrânia, a inovação militar da Moldávia e o apoio ocidental marcam uma verdadeira mudança estratégica no leste europeu. A Transnistria, antes porta-aviões inafundável do Kremlin, agora enfrenta a instabilidade, poucos suprimentos, menos pessoal e um adversário do outro lado do Dniestre que se moderniza rapidamente. O futuro da região como bastião de Moscou depende das decisões dos próximos meses. Putin pode arriscar nova investida na Moldávia? Talvez, mas a cada dia essa aposta parece mais arriscada e os custos aumentam. A Moldávia vai recuperar a Transnistria? Será que a nova geração de tecnologia militar definirá o destino da região? A situação no Mar Negro e a crise econômica que sufoca Idia e a Transnistria mostram que o sonho russo de se expandir até o Dniestre está morto. O Kremlin esperava vitória rápida, mas agora enfrenta retirada lenta e humilhante. O fracasso inevitável já está precificado agora. Descubra mais sobre como o fracasso estratégico de Moscou agora está empurrando suas forças para uma armadilha ainda mais mortal na frente sul assistindo ao nosso vídeo. E lembre-se de se inscrever no O Show Militar para mais atualizações cobrindo a implosão estratégica do Império em colapso da Rússia.